Aí já avançamos, passando a palavra para o professor André Franco, cumprimentando o professor Glauber pela excelente exposição de União Estável. E agora vamos para um tema fascinante, fundamental, histórico e, ao mesmo tempo, sempre renovado, que é a pensão alimentícia. Muito obrigado, professor Glauber, e muito obrigado, professor André, do Rio Grande do Norte, que está aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado também. Perfeito, boa noite a todas e todos. Primeiro pergunto, Daniel, você me ouve bem, me vê tranquilamente aí? Maravilha, né? Eu estou acompanhando também real time aqui no YouTube, né? Justamente para ver se está tudo certinho, mas você está acompanhando aí. Então vamos lá. Inicialmente eu quero agradecer aqui a oportunidade, a honrosa oportunidade de estar aqui em meio a tantos mestres e professores de todos nós. E quero fazer esse agradecimento em nome de vocês três, Daniel, Dimitri, professora Benigna também, briosos organizadores aí desse livro, né, conduziram com bastante maestria, tanto que conseguimos gestar aí esta obra e agora está fazendo esse lançamento aqui virtual. Quero cumprimentar os demais membros aqui da sala, né, da sala do Zoom, né, e faço isso em nome da professora Patrícia Rocha, uma querida amiga aqui próxima das Alagoas, e cumprimento todos os demais em seu nome, professora Patrícia, por quem tenho muita admiração e acompanho bastante aí nas redes, e nos encontrávamos nos congressos presenciais, né? Agora estamos aí só nos virtuais, mas em breve esse tempo voltará e está mais perto do que longe. Meus amigos e minhas amigas, como eu já disse, para mim é uma alegria imensa vir tratar aqui deste artigo que escrevemos a quatro mãos, eu e minha colega, a Dandara de Azevedo Martins, que é uma advogada jovem, porém muito talentosa. Aqui tenho a oportunidade gigantesca de tê-la comigo em meu escritório aqui em Natal, né? Então, Dandara é minha companheira aqui, minha parceira de advocacia, uma jovem advogada. Me coloco também como jovem, mas um jovem há mais tempo, né, Daniel? Um jovem de mais tempo já. Dandara é uma jovem, realmente jovem, recém-ingressa na advocacia. E nós estamos há algum tempo aí nessa luta. Então, resolvemos tratar dessas novas perspectivas em matérias de alimentos, né? Sobretudo tendo esse viés, tendo esse recorte neste momento de pandemia, neste instante aí de pandemia, que está durando mais do que a gente imaginava, né? Mas, como sempre falo, quando trato desse assunto, espero que a gente possa ter aí algo mais perto de se resolver do que está se apresentando. Então, em matéria de alimentos, nós temos alguns pontos a tratar, obviamente que em face de se tratar de um artigo, a gente teve que limitar, tratar de alguns aspectos apenas, que reputamos nós, eu e Dandara, os mais importantes na nossa percepção naquele momento, e em razão disso nós trouxemos aí, além dessa parte introdutória do artigo, nós trouxemos aí um aspecto alusivo às ações revisionais de alimentos, neste cenário de pandemia. Depois nós fomos tratar aí sobre as questões alusivas à suspensão, a possibilidade de suspensão temporária da obrigação alimentar, que é algo bem interessante, que eu vou trazer para vocês aqui, obviamente em resumo, deixando aqui a vocês que estão assistindo instigados para lerem o artigo e os demais artigos também da obra. E vamos falar também sobre aquela velha dúvida e aquela diferenciação entre alimentos compensatórios e ressarcitórios, né, que são assuntos muito recorrentes em tempos de pandemia, porque nós temos alguns dados, claro que não preciso nem trazer para vocês aqui, mas temos alguns dados sobre esse aumento do número, infelizmente, de dissolução de casamentos, dissoluções de união estável, e esses alimentos eles têm ganhado mais relevância. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com eles aqui em nossa prática cotidiana, certo? E, no final, nós vamos falar aqui rapidamente sobre a questão alusiva ao cumprimento dos alimentos, sem falar especificamente das questões alusivas à prisão civil, né? Mas tratar da possibilidade de adoção de técnicas paralelas naqueles procedimentos em que há um rito, né, digamos assim, ou que há uma técnica de constrição da liberdade, se a gente pode, nesse momento de suspensão dessa prisão, aplicar paralelamente neste mesmo processo que usa técnica de expropriação expropriação de constrição da liberdade, se a gente pode usar técnicas de expropriação patrimonial nesse mesmo momento. Então, esse artigo é dividido nessas quatro partes, e aí eu vou voltar aqui para
falar com vocês sobre o primeiro aspecto, né, das questões de revisão de alimentos em tempos de pandemia, né? Enfim, aqui não quero falar mais do mesmo, não quero tratar aqui sobre a possibilidade de revisão, porque todos nós sabemos que isso está devidamente estampado dentro do nosso Código Civil, não de hoje, né? Mas sim tratar da possibilidade ou da nossa responsabilidade, aí eu falo nós enquanto advogados, operadores de direito de uma forma geral, de analisar essas possibilidades ou essas hipóteses de possível revisão de alimentos, trabalhá-las também sob a perspectiva dos meios apropriados de resolução de conflitos, né? Então, é uma bela oportunidade que nós temos nessas ações de revisão de alimentos de ter a possibilidade de tentar trabalhar as questões alusivas a uma composição nesse cenário, porque, afinal, quando eu trabalho ali numa revisão de alimentos nesse período de pandemia, eu tenho dois cenários muito avessos, né? Muitas vezes. Eu tenho um cenário de evidente redução de capacidade contributiva, mas, do outro lado, não tenho, muitas vezes, um cenário de redução de despesas, né? De modo que é um caminho tortuoso resolver essas questões alusivas à redução de alimentos nesse cenário pandêmico. Então, a gente poderia, de repente, pensar em meios, né, de composição para se resolver essas questões, e aí, justamente, a gente pensar em meios alternativos, né? Como eu coloco aqui dentro da nossa exposição, como colocamos aqui dentro da exposição, algumas alternativas que a gente, de repente, possa utilizar para a resolução desse conflito neste período especificamente de pandemia, né? E aí, de repente, a alteração da obrigação, que muitas vezes é em pecúnia, para uma obrigação in natura, né? Um maior tempo, uma distribuição maior do tempo de convivência para aliviar um pouco a barra daquele que suporta a despesa direta dentro do lar, para também fazer com que essa convivência possa trazer um pouco mais de despesa in natura, como eu disse, para aquele que normalmente é o provedor ali, ou a provedora dos alimentos em pecúnia, né? E pensar também que não apenas aquela remuneração mensal, que muitas vezes deixou de existir em razão da condição de redução de capacidade contributiva decorrente da pandemia, mas a gente pensar também em outros meios de subsistência, né, que aquela pessoa possua, como, por exemplo, a gente cansou de ver aqui durante a pandemia a pessoa relatar que mas meus rendimentos reduziram, ou eu tive o meu contrato de trabalho suspenso, mas, na verdade, aquela pessoa não se privou, muitas vezes, do seu sustento em efetivo, porque tinha, por exemplo, reservas financeiras, né, conseguiu usar ali alguma coisa, reservas, e essas reservas, naturalmente, não podem serem descartadas, ou ser descartadas nesse cenário pandêmico, e de plano a gente pensar em uma redução de alimentos em razão da existência desses valores, certo? Então, a gente pode pensar nessas questões aí, e eu quis colocar isso, acabamos colocando isso no artigo, né, eu e a Dandara, com o objetivo justamente de dar luz à tentativa de resolver de forma equânime, de forma a atender os interesses, claro, na medida das possibilidades, com bastante equidade das duas partes, tanto a que busca a revisão, quanto aquela que vai, no primeiro momento, ser prejudicada. E na esteira desse raciocínio vem o segundo ponto, né? Todos nós lembramos aqui, mas aqueles que eventualmente não tiveram a oportunidade de ter acesso a isso aí, a senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, lá em meados de maio do ano passado, ela, munida que foi por diversos dos nossos professores, não vou citar nome de nenhum aqui, porque certamente tem algum deles na sala aqui, outros eu não vou lembrar o nome, diversos professores de Direito Civil e Direito de Família do Brasil como um todo contribuíram para esse PLS, e esse PLS tratava, dentre outros aspectos, lá no artigo 7º, salvo engano, ele falava lá sobre um regime jurídico emergencial. Na verdade, o projeto ele era um regime transitório, né? Um RJET, como a gente teve lá a Lei 14.010, ele era um RJET próprio para família e sucessões. Obviamente que esse projeto acabou não indo, perdeu o time, ele acabou não indo além, se perdeu lá nos escaninhos do Senado, né? Na verdade, ele nem chegou aí para a casa, para a Câmara Federal. Esse projeto ele trazia no artigo 7º uma questão bem interessante quando falava em revisão de alimentos. Ele não tratava da revisão de alimentos pura, ele trazia uma ideia de uma ação
de suspensão temporária da obrigação alimentar, né? Eu falei disso em vários eventos no final do ano passado e fiz questão de colocar no nosso artigo também, porque achei bastante valia para que, de repente, a gente possa, de legiferenda, aplicar essas questões, né? E essa suspensão temporária de obrigação diz o seguinte: olha, eu vou demonstrar para o judiciário que tenho, obviamente que nenhuma daquelas situações que eu falei agora há pouco, no primeiro tópico do nosso artigo, serviram para o caso, e aí eu venho para uma situação, digamos assim, menos gravosa para quem recebe esses alimentos, que eu estou sempre pensando naquele que recebe, né? Que é a parte, em regra, mais vulnerável nessa relação. E aí, tive aí a necessidade de redução da minha prestação alimentar, enfim, em face de redução da capacidade contributiva, eu preciso reduzir aqueles alimentos que pago. E aí, esse PLS, ele traz uma alternativa nessa suspensão, que não seria uma revisão ad eterno no sentido de que até a próxima ação revisional continua aquele valor, e a suspensão ela é temporária, como eu disse. Eu suspendo, eu reduzo em 30%, por exemplo, a obrigação alimentar por 6, por 12 meses, e estabeleço já na decisão que suspendeu por tempo determinado um plano de pagamento dessas diferenças para após esse período final aí de suspensão da obrigação. Claro que vai se aplicar em algumas situações, em outras não, mas é mais uma forma de a gente pensar essa revisão de alimentos sobre o viés de proteção do vulnerável, de proteção daquele que está lá na ponta, normalmente o mais necessitado, que é a criança, ou o adolescente, ou o eventual incapaz, né, que percebe esses alimentos e que não quer a perder de vista, digamos assim, sem uma perspectiva de retorno, que os seus alimentos sejam simplesmente reduzidos e ele precise amanhã entrar com a nova demanda judicial, porque jamais o provedor fará isso, né? Nós estamos cansados de ver isso aí. Ele vai simplesmente esperar que o beneficiário demande judicialmente, agora a condição dele retornou para o status quo ante ou simplesmente melhorou, e aí eu preciso agora dessa revisão. Então, já se estabelecendo a decisão ou na sentença, dependendo do momento processual, essa suspensão e o prazo de suspensão. Então, a gente pode pensar, muito embora o projeto, já falei, tenha ficado pelo caminho, a gente pode pensar em aplicação disso aí, de legiferenda, né? De algo a, de repente, ser criado, e aí a gente levar essa ideia para aquelas pessoas que a gente tem acesso aí no Congresso Nacional, de repente pensar nisso, para colocar isso em prática. Isso não tem necessariamente relação direta com a pandemia. O start foi na pandemia, mas vai se enquadrar em muitas situações do nosso cotidiano, sobretudo nós, que estamos na lida da advocacia de família, nós recebemos diuturnamente, tanto de um lado como do outro, né? Um outro aspecto aqui que merece razão, e aí, Daniel, por favor, se eu tiver com o tempo esgotado, você faz sinal, já que eu estou lhe vendo aqui dentro do Zoom, vá me dizendo aí. Perfeito, Daniel, obrigado. E aí, dentro desse cenário de alimentos em tempos de pandemia, como eu estava dizendo, muitos casais, infelizmente, né, por mais que tenham pensado, por mais que tenham sido chamados à reflexão, encontraram nesse período de pandemia um cenário diverso, né, dentro do relacionamento e culminaram com o fim ou a decisão de pôr fim àquele relacionamento conjugal. E nem sempre essa decisão é uma decisão assim tão aliviada, como eu coloquei aqui, nem sempre é uma decisão tão madura, né? É uma decisão que geralmente sai, como a gente diz aqui no Nordeste, sai faísca, né? Sai uma certa faísca, cria uma certa aresta, e isso faz muitas vezes com que uma das partes não reconheça ao outro a necessidade de uma manutenção material, ainda que de forma periódica, né? Periódica, desculpa, e temporária, né? E aí eu falo dos alimentos entre os ex-cônjuges e ex-companheiros, alimentos que estão sendo absolutamente taxados, e me permitam aqui, encaixotados pela jurisprudência, né? Quando na verdade é algo muito peculiar, que deveria ser analisado caso concreto, e a gente tem posicionamentos firmados que os tribunais aplicam em Ctrl-C, Ctrl-V, como se a situação de João servisse na situação de Pedro em matéria de alimentos entre ex-cônjuges, né? E ex-companheiros. Naturalmente que os ex-companheiros e ex-companheiras ou ex-marido e ex-mulher que pagam alimentos não me ouçam, né? Mas, enfim, o fato é que as decisões encaixotaram bastante esse tema, e os alimentos compensatórios ou mesmo os ressarcitórios são uma saída para que a gente possa pensar os alimentos no outro viés, não apenas no viés do direito de família puro, os alimentos de direito de família, os alimentos do 1694, os alimentos da lei de alimentos, mas sim pensar os alimentos compensatórios como algo, como a gente sabe, de criação eminentemente jurisprudencial. Nós temos um lead case do STJ, que no artigo eu cito lá, vocês vão poder
ter a oportunidade de olhar, e esse lead case ele trouxe a ideia dos alimentos compensatórios como uns alimentos com o objetivo de repor o equilíbrio econômico-financeiro, ainda que de forma transitória, entre os cônjuges. Muitas vezes nós sabemos que tem ali uma disparidade financeira muito grande, que equaliza durante a relação, e quando um deles decide não mais continuar, um dos fatores que o leva, muitas vezes, a não tomar a decisão é assim, mas se eu sair desse relacionamento, eu fico sem poder me sustentar, ainda que minimamente, ainda que por um tempo que eu possa. E, às vezes, essa pessoa tem pouca idade, não está no mercado, e a gente sabe que a inserção não é imediata, não é assim na hora que eu quero, né? E aí, os alimentos para o direito de família, criou-se aquele estigma, só paga alimentos entre os cônjuges se for o cônjuge de muita idade e tiver enfermidade. Fora isso, não vai ter alimentos, porque aí tem aqueles acórdãos maravilhosos, né, que colocam ali, para dizer o contrário, coloca ali que pensão alimentícia não é verba previdenciária, que pensão alimentícia não fomenta ócio, enfim, que ex-marido ou ex-mulher não é previdência, e aí encaixota, como eu disse, todas as situações naquela pecha, né, de que eu estou pedindo alimentos e não preciso dos alimentos, e aí vem os compensatórios como uma forma de a gente reequilibrar essa relação, fugindo dos alimentos de direito de família próprios do 1694 e entrando nos alimentos de criação doutrinária e jurisprudencial, que são os alimentos compensatórios, que é justamente para evitar ou amenizar esse desequilíbrio que a ruptura, ou seja, me permite, parte vulnerável da relação do ponto de vista material, me permite sair da relação com certa segurança para que em tempo determinado eu possa aí sim restabelecer profissionalmente. Não é do nosso desconhecimento que muitos dos nossos constituintes, clientes ou até parentes nossos nos dizem assim, eu não vou sair dessa relação porque se eu sair, eu não tenho como me sustentar. Né? Então, os alimentos compensatórios talvez sejam um viés nesse sentido. E além, tem aquela outra situação dos alimentos ressarcitórios, né, também conhecidos aí como, de repente, indenizatórios, que são aqueles antigos da Lei de Alimentos, que estão lá na parte segunda, né, do artigo 4º da Lei de Alimentos, que a gente só se incomoda de ler a primeira parte e esqueceu de ler a segunda, né? E por muitos e muitos anos a gente esqueceu de ler a segunda e alguém veio e deu um start agora, já nesses tempos que estamos, mas é o seguinte, tem lá a distribuição dos frutos dos bens comuns, que não raro, em matéria de divórcio, de solução do união estável, ficam em mãos de um, e não distribuídos uniformemente entre todos, quando pendente a partilha do patrimônio judicialmente. E eu não sei aí, mas aqui os conflitos de partilha de bens, eles se eternizam. Eu resolvo guarda, eu resolvo alimentos, eu resolvo convivência, resolvo a dissolução do vínculo, mas a partilha dos bens se eternizam, porque aí vem a alegação de subrogação, que esse patrimônio é meu e que está aqui no meu imposto de renda, a entrada e a saída, e essas discussões se eternizam, vão ao STJ, voltam e depois disso passam-se aí, eu tenho processos aqui que passaram 9, 8, 10 anos para vir uma decisão do STJ estabelecendo como deveria ser a partilha e não trouxe nada de muito concreto e as partes só resolveram porque fizeram uma composição, porque foram vencidas pelo cansaço. E muitas vezes quem cede é aquele que não aproveitou em nada nesse período todo o rendimento que o patrimônio poderia dar ou que dava. Tá? E aí vem os alimentos indenizatórios ou alimentos ressarcitórios para nos albergar nesse sentido e não tem relação com os alimentos compensatórios. E aí é importante a gente trabalhar isso, porque ainda tem operador de direito confundindo o ressarcitório e compensatório e fundamentando um para negar o outro e assim por diante. Então, por isso que eu quero sempre tratar, muito embora seja algo, como eu já disse, antigo, é da Lei de Alimentos, da década de 70, muitos de nós nem estávamos aqui ainda, neste momento, nesta vida, mas é um assunto que merece ser sempre tratado nesse ponto aí. E aí eu faço alguns aportes doutrinários nesse artigo de professores conhecidos nossos e também aspectos jurisprudenciais que vale a pena vocês chamarem vocês à reflexão e à leitura do artigo. E, por fim, professor, já me encaminhando para o final, professor Daniel, já me encaminhando para o final, a gente vai falar aqui sobre... a gente sabe que o CNJ, tão logo a pandemia se instalou, e ficou muito evidente para nós, editou provimentos, um primeiro no sentido de suspender, né, recomendar aos juízes que suspendessem as prisões civis por dívida alimentar,
né? Mais tarde, depois digamos assim, da reabertura gradual das coisas, continuou recomendando. Aqui no Rio Grande do Norte, os juízes continuam aplicando esse provimento e suspenderam efetivamente os decretos prisionais daqueles débitos constituídos, né, durante aquele momento de pandemia ou das prisões decretadas durante a pandemia. E aí, o mecanismo que se tinha, e eu não estou dizendo que ele é certo e que ele é errado, que ele é humanamente correto ou não, é uma outra discussão nesse sentido, até concordo, e aí com o professor Rafael Calmon, né, que trouxe um artigo muito interessante sobre, digamos assim, como uma ideia de abolir, afastar a prisão civil do nosso ordenamento, por dívida alimentar, mas sem entrar nesse mérito agora, este é o meio que, para nós, pelo menos para a nossa cultura aqui de cima do Nordeste, é o meio que ainda vale, é o meio que ainda faz com que a gente, na hora do oficial de justiça na porta do cidadão ou do devedor, da devedora de alimentos, ele vá lá e o dinheiro apareça de algum canto, né? Normalmente as prisões não acontecem, porque o dinheiro aparece naquele momento, na hora do vamos ver, ali aparece o dinheiro. Então, ainda é uma forma do vulnerável receber a obrigação, mesmo que ele tenha que periodicamente estar movendo o judiciário, buscando decreto de prisão. Mas com as prisões suspensas, muitos devedores, e vocês sabem disso, não estou falando nada estranho, muitos devedores bateram após o judiciário e disseram assim, me prenda agora, porque eu estou devendo a pensão, me coloque aí na domiciliar. Eu, inclusive, tenho um exemplo aqui do Rio Grande do Norte do cidadão que foi, através do advogado, naturalmente, peticionei, digo, meu cliente quer ser preso agora na prisão domiciliar, né? Porque a gente sabe qual o tratamento que o sistema penitenciário dá para domiciliar, não tem aquela fiscalização que deveria ter, a gente sabe disso. E aí ele foi lá e pediu, naturalmente que não conseguiu, né? Mas, enfim, virou aí como se fosse uma situação de chicana, né? O pessoal levando aí na chicana processual ou na brincadeira, efetivamente. Então, assim, o meio que nós tínhamos para isso foi descartado nesse momento, pelo menos está descartado. E aí a gente tem aquelas situações onde a cobrança dos alimentos, o cumprimento dos alimentos, ele está objetivado nos alimentos atuais, os alimentos que geram a constrição da liberdade. E aí a gente tem aquele engessamento que se interpretou que o CPC deveria ser assim desde o antigo, de que se eu comecei aqui com o rito, né? Falavam de rito, mas com a técnica hoje da constrição da liberdade, eu tenho que apostar apenas na constrição ou, no máximo, em colocar o nome do cidadão lá num cadastro restritivo. Eu não posso, dentro desse mesmo procedimento, me valer de técnicas de expropriação patrimonial, por exemplo, quando, na verdade, a prisão deveria ser a última rácio, né? Se eu tiver uma pessoa ali que tem bens a serem expropriados, sobretudo aqueles de fácil liquidação, dinheiro, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, eu pudesse já atingi-los para depois chegar na prisão. Sobretudo agora, quando a prisão está impossibilitada de ser cumprida em face dessas suspensões recomendadas, eu poderia pensar em, eu vou suspender a prisão, mas vou aplicar uma outra técnica. Eu, juiz, vou aplicar, a pedido dos advogados, vou aplicar outra técnica de expropriação patrimonial. Vamos vasculhar tudo aí para ver se o cidadão tem alguma coisa. Obviamente, se eu não encontrar, paciência, segue o fluxo aí e a gente vai ver o que é que faz quando puder prender novamente. Então, são essas, pessoal, em essência, peço aqui já desculpa pelo eventual... Eu acabei perdendo, professor, aqui o controle do tempo, peço desculpa pelo eventual adiantado do tempo, agradeço mais uma vez a oportunidade e conclamo a todos a ter acesso à obra virtual ou fisicamente junto à editora, para que possam ter acesso a esses brilhantes artigos de todos os professores que aqui estão. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigada, professor André Franco. Foi excelente aqui as suas explicações, falando muito bem sobre as questões dos alimentos. Parabéns aqui, né, pela sua explanação. Bom, gente, estamos agora encerrando o nosso primeiro dia do Congresso de Direito de Família. Quero agradecer a presença de todos, parabenizar também todos os palestrantes. Hoje nós tivemos assim, uma noite com excelentes reflexões, excelentes artigos que estão ali no nosso livro, que quem tiver interesse pode entrar no site da editora CRV e adquirir diretamente no site. O nosso livro também ele vai estar em algumas livrarias, vai ser distribuído em algumas livrarias. Estavam só esperando, de fato, ter, né, esse nosso lançamento, mas quem quiser adquirir antes, é só entrar na editora CRV,
www.editoracrv.com.br, e o nosso livro já está à disposição, tá bom? Agradeço a todos pela audiência, foi ótimo. Amanhã estaremos aqui novamente, às 18 horas, e vai ter muito mais palestras. Não percam, todo mundo que apareceu hoje, aparece amanhã também, que a gente está aqui esperando vocês. Até mais. Vamos lá. Quem souber o print aí, vai lá. Pois é. Professor André, você tem a obra? Ainda não chegou. Valeu, turma, então. Conseguiram tirar a foto? Até amanhã, nos vemos. Até amanhã, pessoal. Foi ótimo, Foi. parabéns. Conseguiu pelo tirar a evento. foto? É porque, para mim, saiu meu print. Então vamos de Tinha novo. que ter aí. tirado pelo YouTube. Vocês tiraram pelo YouTube? Se for aqui pelo Zoom, vai sair você no meio, aqui na frente, todo mundo no quadradinho. Tem que ser no YouTube, né? Não, a minha está aparecendo todo mundo no mesmo tamanho. Clica Tá no Gallery View. O meu no Zoom, a tecla é Gallery View. Eu vejo cada um no quadradinho. Todo mundo. Eu consigo. O canto eu consigo superior a direito. Vanessa e Benigna aparecendo para mim. É que a Benigna e a Vanessa fecharam a câmera. Se Eu quiserem fechei agora, abrir né? aí, Sim. abre aí, Vanessa e Benigna. André, Apareceu, ok? Você que não está segurando, vá, tira um print Eu vou fazer isso agora. da Só gente. aumentar aqui a tela, ficar bem legal. Você está no Apagar aqui, Zoom, tá André? Tô no Zoom direto. Só falta a Vanessa. A Vanessa não tá, mas enfim, vou tirar. Todo mundo sorriso. Valendo. Feito. Já eu coloco no grupo. Tá ótimo. Valeu. Até Valeu, amanhã. Valeu, obrigada, Amanhã. gente. Tchau. Até amanhã. Abraço para todo mundo. Boa noite. Abraço.